cada 5 mulheres entre 18 e 40 anos já fez pelo menos um aborto. Todo ano, 500 mil abortos são feitos por aqui. 1.500 mulheres morrem durante o processo. Quando acontecer, por exemplo, no Brasil, por que não? Casamento com crianças, casamento até anteriormente teve com bode, casamento, mas por quê? A criança não pode ter o direito dela, criançofóbicos, percebe? É algo que ele disse que eu prestei bastante atenção. Aonde vamos parar? Daqui a pouco vai ter adulto casando com criança. Em que país o senhor vive? São cerca de 2,2 milhões de crianças, de meninas que sim, já estão casadas com adultos. Inclusive, um prefeito do PL. O nome dele é Rissam Derraim. Ele tem 65 anos. Ele se casou com uma menina de 16 anos. Aliás, a menina tem 16 anos agora, mas quando eles se casaram ela tinha menos de 16 anos. Isso é crime, isso é ilegal no Brasil. É com esse tipo de suposta família com a qual a gente tem que se preocupar. Porque isso não é família, deputado. Isso é estupro. Eu tive o direito de nascer, vocês tiveram direito. Então por que ele também não teria esse direito? Legaliza! O corpo é nosso! Aborto é uma violência, é. A mulher pode ser reprimida? Pode. A mulher vai ficar com um problema psicológico porque fez um aborto, vai ficar pensando. Pode acontecer, mas causa muito mais problema quando você tira essa autonomia dela. Quando você decide por ela. Eu repito, se os homens engravidassem, essa questão do aborto já estava resolvida há muito tempo. E me lembro também que de noite, depois que a minha mãe dormia, meu pai ia lá pro nosso quarto. E daí eu dizia para ela assim que eu não queria ficar perto dele, sabe? Que eu queria ficar longe, mas ela achava que era bobagem, que era coisa da minha cabeça, né? E foi que quando eu tinha 14 anos, 14 assim para 15 anos, eu fiquei grávida pela primeira vez, né? Grávida do meu pai. Eu cheguei aos 18 anos, eu fiquei grávida de novo, sabe? Dele. Só que daí não dava mais para fazer aborto lá na clínica, não tinha dinheiro nem nada. E eu tinha ouvido falar que tem mulher que faz assim aborto de agulha, né? Agulha de tricô. E daí eu vou fazer isso, né? Peguei uma agulha e fiz, né? Enfiei lá. A minha mãe me ajudou, assim. Ela foi lá e me ajudou. Só que não deu certo, sabe? Não deu certo mesmo, assim. Foi muito sangue. Eu só me lembro disso, assim, que era uma sangueira desgraçada. E que aí depois a minha mãe me levou para o hospital. Assim, eu desmaiei e cheguei lá desmaiado. Eu quis contar essa história, sabe, para tentar ajudar outras mulheres, sabe, que estivessem passando pela mesma coisa. Quando aconteceu comigo, eu achava assim que não tinha nada para fazer, né, que não tinha saída. Hoje eu sei que tem, hoje eu sei que eu posso ir para algum lugar, que eu posso pedir ajuda, né?
Então eu queria que as outras mulheres soubessem que dá para fazer isso, assim, que dá para pedir ajuda. Estima que são 22 milhões de abortos feitos sem segurança no mundo. O aborto hoje é legalizado na maior parte dos países desenvolvidos e criminalizado na maior parte dos países pobres. E também dá para comparar com o nível de religiosidade de cada país. Ou seja, quanto mais religioso o país for, mais proibido o aborto se torna. E não há comentarista de Twitter que diga que isso é só coincidência. A verdade é que, independentemente de qual seja a tua opinião pessoal sobre o assunto, numa coisa todos nós podemos concordar. Não existe um consenso definitivo sobre quando começa a vida. A vida que não vivi. Fui concebida num certo dia de dezembro. Até o primeiro mês, minha mãe não tinha certeza da minha existência. Mas a partir do segundo mês, mamãe já sabia que eu tinha vida. A princípio, eu pensava que corria tudo bem. Porém, a partir deste mês, passei a notar que algo acontecia de estranho. Nos primeiros dias, pouco me importei, pensando que fosse produto da própria gestação da minha mãe. Mas depois percebi que forças estranhas queriam me derrotar. Com muito sacrifício, consegui superar esta fase e atingi o terceiro mês. Eu já tinha meu corpinho formado e era uma beleza de criança. Me desenvolvia normalmente e era uma criança muito alegre. Vocês querem ver só? Quando minha mãe estava quieta, eu mais que depressa me esticava toda e dava pontapés em mamãe. Eu pensava que mamãe estava feliz da vida, ao saber que dentro dela havia um ser que já amava. Eu estava ansiosa para conhecê-la melhor. Os dias foram se passando e quando eu estava com 4 meses, minha mãe pronunciava palavras terríveis. Dizia que queria se ver livre de mim. Para isso, tomou um certo remédio, tentando eliminar-me. Eu já tinha vencido a primeira batalha, mas não poderia vencer a segunda, pois o adversário era muito mais forte. Eu não tinha forças suficientes para lutar contra aquela que eu mais amava. Minha respiração foi ficando dificultada até me vencer por completo. Minha mãe conseguiu tirar minha vida, uma vida que eu nem cheguei a conhecer. Ai, minha mãe, por que me tiraste do teu ventre e colocaste-me na terra para me pisar com seus próprios pés? Por que dificultaste minha respiração, tentando parar um coração que só queria trazer-te bondade? Ah, mãezinha, por que fizeste isso comigo? Por quê? Até hoje não consigo entender, mãezinha. Lembra, mãe, se nada tivesse acontecido, eu hoje estaria brincando com outras crianças. Mas sabe, aqui no céu hoje é o dia das crianças. Minhas colegas pediram presentes e ganharam, mas o meu não veio. E sabe por quê? Porque eu preferi estar junto de ti, mamãe.
mas não permitiste. Elas também perguntam a razão de minha chegada, mas eu, sem querer culpá-la, não respondo nada. Alguém falou que cada pessoa na Terra tem uma estrela no céu, e quanto mais bondosa for essa pessoa na Terra, mais brilhante essa estrela se tornará. No entanto, mamãe, a sua estrela está escura. Será porque as lágrimas que eu derramo sobre elas estão tirando seu brilho? Será que é por isso? Eu pedi a Deus para te perdoar, mamãe, mas ele ainda não me respondeu. Mãe, eu sei, tu terás que ser julgada. Mas se fores condenada, assim mesmo estarei ao seu lado para protegê-la. E sabes por quê? Porque ainda te amo e, apesar de tudo, és minha mamãe. Mas eles não podem. Mas aí que tem que liberar o diretor. A notícia aborda o caso de uma menina de 10 anos, grávida após ser estuprada pelo tio, que foi alvo de protestos durante a realização de um aborto autorizado pela Justiça. Grupos religiosos, como o Movimento Pro Vida e Porta Fidei, tentaram impedir o procedimento, inclusive divulgando informações confidenciais sobre o aborto. Parlamentares evangélicos e a ativista Sarah Winter também participaram dos protestos. Apesar das manifestações, o aborto foi realizado aqui em Recife, pois o hospital no Espírito Santo se recusou a fazer o procedimento por conta da idade gestacional já avançada. Os manifestantes chegaram a se ajoelhar e orar com as mãos levantadas em frente ao hospital. Houve participação também de parlamentares integrantes de partidos que formam a chamada bancada evangélica, como os deputados estaduais pernambucanos Joel da Harpa, Clarice Técio, Clayton Collins, além de Terezinha Nunes. Movimentos feministas, como o Fórum de Mulheres, também se mobilizaram no local para defender o direito da vítima de interromper uma gravidez decorrente de estupro, e ainda mais sendo uma criança. O caso da menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio e precisou viajar para realizar um aborto legal em Recife voltou a ganhar relevância devido à tramitação do projeto de lei 1904/24 na Câmara dos Deputados. Este projeto qualifica como um homicídio o aborto a partir da 22ª semana de gestação, mesmo em casos de estupro. Em agosto de 2020, a menina foi levada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, onde revelou o abuso e confirmou a gravidez de aproximadamente 3 meses. Após a confirmação, ela foi colocada em um abrigo e, posteriormente, uma decisão judicial permitiu a interrupção da gravidez em Recife. Devido à recusa inicial do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, em Vitória, onde a menina estava com 22 semanas e 4 dias de gestação. A situação gerou seus protestos e ameaça contra a família. O PL 1904/24, se aprovado, estabelecerá penas de reclusão de 6 a 20 anos para abortos realizados após 22 semanas de gestação. Eu tiro pela minha, que me dá até hoje, e vai ficar me doendo o resto da minha vida. Não adianta, que não vai sair de mim. Até hoje, faz 4 anos, eu olho pra minha filha, eu sofro. Eu olho pra minha filha, dói. Milly Anjos é uma mulher de 40 anos que descobriu uma verdade dolorosa sobre sua origem. Ela é fruto de um estupro, e sua mãe soube da gravidez quando já estava com 22 semanas. Durante muito tempo, Milly se questionou se deveria expor sua história ao público, mas, com o tempo, percebeu a importância de dar voz a essa realidade. Para ela, é fundamental que as mulheres tenham o direito de decidir o que fazer em casos de gravidez resultante de uma violência brutal. Enquanto o debate sobre o projeto de lei que restringe o aborto até mesmo em casos de estupro ganha força, a história de Milly Anjos emerge como um testemunho poderoso. Ela, que carrega no rosto as marcas do agressor de sua mãe, usa sua plataforma como influenciadora digital para trazer luz à complexidade dessas decisões. Milly defende que,
Diante de uma violência tão devastadora, o direito de escolha deve ser garantido e respeitado, pois cada mulher sabe melhor do que ninguém o peso de uma gravidez indesejada nessas condições. É o meu lugar de fala, e eu prometi que eu não falaria nada sobre isso, porque por mais que seja o meu lugar de fala, isso também envolve outras pessoas, pessoas que eu amo, como a minha mãe. A minha mãe, depois do ato, ela, sim, eu vou chamar de ato, essa abominação. Essa PL diz o seguinte, que a partir da 22ª semana de gestação, a mulher e os profissionais que estiverem envolvidos no aborto serão punidos por isso. Eu sou um feto de 22 semanas quando foi descoberto. A minha mãe, quando esse covarde fez o que fez com ela se viu sozinha, muita pouca orientação do que era o mundo. Por mais que minha mãe tentasse esconder o máximo possível essa história, parecia que as pessoas sentiam um cheiro, sabe? Que eu era aquela criança. A minha mãe, ela ficou comigo. Ela poderia ter me doado, como um vereador aqui de Americana disse, que você pode levar a gestação até o final e você doa, como se fosse um filhotinho. Ai, nasceu 3, olha que bonitinho. Vai lá e dá, olha que fofinho. Eu não acho que foi o melhor pra minha mãe. Por mais que ela tenha tido muita felicidade, porque eu fui uma boa filha e ao longo do caminho dela encontrou excelentes pessoas, ela poderia ter tido uma outra vida se eu não estivesse nascido. Você que é mulher, você entende o que eu estou dizendo. Eu sei que a lei é permitido fazer o aborto, mas não coloca um teto pra isso. Então, se o médico for religioso, sei lá, se a igreja quiser cair em cima e falar assim, olha, não vai fazer e vai ficar protelando até praticamente o 9º mês de gestação. Então, essa PL quis dizer o seguinte, olha, agora a gente coloca um limite pra que não tenha mais essa enrolação. Olha como nós estamos protegendo as mulheres. Olha que interessante. A minha mãe, quando foi abusada, ela tinha 20 anos. E ela só descobriu que estava grávida quando ela já estava no 6º mês. Então, eu não preciso falar pra você que uma criança, ela vai ter dificuldade de entender o que está acontecendo com o corpo. Vai ter medo de falar o que aconteceu e muitas vezes, sempre, vergonha, porque a gente sempre acha que a culpa é nossa. Sempre. E eu só decidi fazer esse vídeo hoje porque na Câmara, os vereadores de Americana, eles resolveram fazer uma votação. Vamos ver o que a população acha, se é contra ou a favor. Primeiro, que vereador de Americana, de qualquer cidade, vereador, ele não opina em nada. Começa por aí. Eles pegaram o nosso dinheiro, resolveram fazer uma sessão para falar sobre. E é muito interessante porque assim, os homens, eles querem ter lugar de fala, porque eles fazem filho. Que legal. Não deve ser uma escolha individual, e sim uma escolha do Estado de saúde pública. Quando fazer ou não, e qual a pena você vai dar para essa pessoa que está desesperada, querendo apagar um trauma, que elas nem sequer conseguem ter a dimensão de tanta coisa que acontece na vida delas. É um absurdo essa discussão da bancada, essa pressão que estão fazendo para que ela passe, para mostrar poder no momento tão relevante da nossa política nacional. Se eu pudesse escolher, por todo o amor que eu tenho pela minha mãe, por tudo que eu vi ela passar, eu sou contra. E a baixaria que aconteceu hoje na Câmara aqui foi um ato tão desesperado de ter a reeleição, tão vergonhoso pra conseguir voto. Como que você vai ser temente, cara? Como que você vai... Você pode falar que você pratica a tua fé se você não pratica compaixão com o próximo? Enfim. Acredito que essa lei precisa sim ser revista e melhorada para proteger melhor as mulheres e punir melhor quem comete esse tipo de crime. Esse é um ato de repúdio que aconteceu hoje na Câmara. Com um circo que eles fizeram levando crianças, mulheres grávidas, sem argumento, sabe? Pra falar, eu sou a favor. A favor do quê, filho? Você tem alguma informação que você fala assim, essa eu sou doido pra contar, mas essa eu não posso, essa me chocou. Então, não precisa contar. Eu vivi um dilema recentemente. Recente? Muito recente. É uma boa informação. Esse mês. Era uma informação que se quiser, depois eu posso contar. Mas é coisa inacreditável. A casa cai. É coisa da sociedade se questionar muitas vezes. Mas envolve uma atriz, envolve... Entendi, não precisa falar. É muito pesado. Não é uma coisa feliz, não é uma coisa... Não. É uma coisa que... É legal porque eu fico curioso. Que ela... Não precisa falar, não. Não, tá bom. Precisa! Muito por cima. O karma vai ser grande. É pesado, hein? Envolve vidas. Envolve vida. Mas a conta vai chegar. Como ela se filmar daquele estado, né? Depois ela voltou, tô fazendo um curso, tá postando o look do dia, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse engravidado, como se ela não tivesse tido um filho e sumido com essa criança. Para, você é mãe! Cadê teu filho, mulher? Você tem 21 anos! Você não é mais criança, você não é mais adolescente, você é uma adulta. Claro, muito jovem, eu entendo, mas você é uma adulta. Essa menina, ela tá ligando agora pra gente que ela foi vítima de um abuso. Essa criança é vítima de um abuso. Eu não posso afirmar essa parte, eu não sei, tá, gente? Porém, eu não acredito. Trabalhou durante a gravidez, pariu o filho dela e, segundo as informações que ele tem, pediu que o hospital apagasse a entrada dela no hospital e pediu que nem queria ver o filho. Quando eu dar o filho, tira, quero nem ver. E falou pra ela, olha, me explica isso, eu vou dar essa notícia. E ela chorou, disse que se mataria se a notícia vazasse e que isso aí aconteceu porque foi vítima de um estupro. A religião dela
não permite que ela abortasse. Mas a religião dela permite que ela pare uma criança e fala, não quero saber, não quero ver, tira de mim. É vítima de um estupro? Por que no dia seguinte não foi lá tomar providência para não deixar virar um feto, para não virar um aborto, uma vez que é contra o aborto? Mas na hora de abortar um feto e matar uma vida, ceifar uma vida, ou na hora de pegar uma criança, parir e jogar no mundo, que não sabe nem o que vai acontecer, aí não tem religião certa, aí pode. É isso mesmo? É isso mesmo? A pergunta que não quer calar, é isso mesmo? Aí quando a imprensa descobre que liga e fala, olha, eu vou falar, chora, diz que vai se matar. A assessoria de imprensa fala, ela vai se matar. E aí tá todo mundo com medo de dar nomes. É óbvio que a hora essa história vai vazar. Isso é óbvio. No meio disso tudo, eu não quero saber de nada. Eu só quero saber cadê essa criança. Pra quem essa criança foi doada. Estão criando essa criança direito, porque senão é uma criança que vai ser estuprada, é uma criança que vai ser vítima de coisas terríveis. Que eu não tenho nem força aqui pra falar. Vocês acham isso certo? Vocês acham isso certo? Se a sua religião, menina, se a sua religião é contra o aborto, então você que tomasse a pílula do dia seguinte, porque você soube esconder a gravidez. Porque durante a gravidez, vítima de um estupro, segundo você postava foto todo bonitinha, em tudo que é lugar. Você fazia story mostrando o look do dia, de costa, para não mostrar a barriga. Pra isso você tem cabeça, não tem? Mas pra evitar que vire um feto, pra que você não aborte, ou então doar uma criança, ou então parir e falar, eu não quero nem olhar, sua religião permite? Isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. Muitos dizem, mas se não quiser criar é só colocar para adoção, ao invés de abortar. Mas não é tão simples assim. Como exemplo, temos o caso da atriz Clara Castanho, que sofreu um estupro e meses depois descobriu que estava grávida, dias antes da criança nascer. Ela optou por não abortar e sim colocar seu filho para adoção em sigilo pela lei. Porém, não foi exatamente isso que aconteceu. A jovem foi exposta pelos próprios médicos do hospital em que estava e acabou virando notícia nas redes por engravidar, ter o filho, colocar para adoção e apagar seus registros do hospital. A atriz precisou vir a público e explicar o real ocorrido. E para piorar, o médico que lhe atendeu obrigou ela a ouvir os batimentos cardíacos da criança e disse que o DNA era 50% dela, e então ela era obrigada a amá-lo, sofrendo assim mais um tipo de abuso. Esse trecho deixa claro que as crenças pessoais dos médicos acabam influenciando seu modo de agir com os pacientes, os quais deveriam ser acolhidos e tratados da melhor forma, ainda mais porque ela relatou para ele o que havia ocorrido. Logo após o parto, ela diz que foi abordada por uma enfermeira que a ameaçou dizendo: mas imagina se tal colunista descobre essa história. E logo depois de um tempo, esse mesmo colunista já sabia da história. Isso mostra que essa enfermeira quebrou o sigilo médico-paciente, sendo pertinente mais uma vez a questão sobre a ética dos médicos nesses casos. A atriz veio a público por meio de uma carta aberta, onde conta o que realmente aconteceu. Ela conta que pensava que iria levar essa dor somente com ela. Porém, diante das acusações, ela precisou vir a público para esclarecer o ocorrido. Ela conta que estava em outra cidade quando sofreu o estupro e acabou não denunciando por medo, assim como a maioria das vítimas. Alguns meses depois, ela começou a passar mal e precisou ser socorrida. E foi aí que ela descobriu que estava grávida, dias antes do parto. E ela conta que não sentia nada, não mudou nada na sua vida e por isso ela não desconfiou. Clara conta que após isso, várias fake news surgiram difamando sua imagem e distorcendo as informações. Ela conta também que sofreu muita pressão para vir a público explicar o que aconteceu, e seu psicológico ficou muito mais abalado com isso tudo. Todos os três foram processados pela Clara e obviamente ela ganhou esse processo. Este é um caso para o que dizem que não se deve abortar e sim levar para a adoção. Não é tão fácil assim. Exige todo um preparo psicológico por parte da mãe. Apesar de Clara ser uma mulher pública, qualquer pessoa que não seja e sofra o que ela sofreu vai ser julgada igualmente pelas pessoas próximas. Eu fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Eu nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso, além das pessoas que involuntariamente foram incluídas na história, que são a minha família.
Por mais que as pessoas não entendam, elas escolheram respeitar a minha decisão. E tem uma coisa que eu quero deixar aqui registrado, já que é a única coisa que ainda tentam usar contra mim, de alguma forma. Depois que eu vim a público, de novo, de forma forçada, eu denunciei todos os crimes aos quais eu fui submetida. Todos, sem nenhuma exceção. E o que me resta nesse momento, e ainda bem, é confiar na justiça. E eu confio muito. Não só na justiça daqui, mas numa justiça muito maior. Eu fiz o que eu podia, como eu podia, o que o meu psicológico podia aguentar e pode